Bom dia, e vou soltar para vocês aqui os versículos da Santa Escritura, porque eu vou chamar o povo ao arrependimento, né? Quando eu chamo o povo ao arrependimento, porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, é tempo de renúncia, é tempo de transformação, né? Embora para o quê? Primeiro eu vou chamar o povo ao arrependimento, né? Na Santa Escritura mesmo, Jesus falando, o Messias mesmo falando, né? Bora para cá. Deixa eu ver aqui, glória a Deus, aleluia. Pronto, tá aqui, ó. Mateus 16. Mateus 16, Mateus 4 e o versículo 16. O versículo é o versículo 16. Vocês me perdoam? Nós estamos o quê? Esperando Jesus aparecer em cima das nuvens. A vinda do Senhor vai ser um dia de quê? Um dia de tribulação, um dia de alvoroço. Isso vai ser o quê? Um dia da vinda do Senhor. Porque muitas coisas, que nesse dia, muitas coisas vão acontecer, né? Vai ser um dia de ira do Senhor, porque o Senhor vem buscar o povo dele, mas para trás vai ficar uma grande, o quê? Uma grande desolação, né? Como tem escrito. Glória a Deus, tem que fazer assim, né, para poder dar certo, né, glória a Deus. O versículo 16, o povo assentado em treva viu uma grande luz, e para os que estão assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Nós estamos o quê? Nós estamos assentados na região da sombra da morte. Qualquer momento, a baixa Cristo aparecer em cima das nuvens. No céu é o que está profetizado em 2 livros do Novo Testamento e também está no Antigo Testamento. Quando nós vemos Cristo em cima das nuvens, começou o quê? A ira do Senhor, entendeu? Esse dia vai ser um dia de ira dele, porque está escrito lá no livro do Apocalipse. Mas antes disso, o Senhor está chamando o quê? O povo ao arrependimento, o povo à transformação. E eu chamo vocês só nas Santas Escrituras, ó. Desde então, eu li o versículo 16, agora eu vou ler o versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Naquele tempo, quando o Messias estava na terra, o Messias estava chamando o povo ao arrependimento. Agora, Jesus às portas, ele levantou o quê? A rainha do sul e levantou os homens de Nevi, pregando a palavra do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, a transformação de vida. Li para vocês esses 2 versículos. Agora, vou para Lucas, para o povo ver que todos nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de se arrepender, e nós precisamos não só de se arrepender, nós precisamos de arrepender e de confessar Jesus como suficiente Salvador da vida de vocês. Só assim vocês têm direito à vida eterna. Por outra forma, de outra maneira, não tem não. Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Nós precisamos o quê? Aceitar Jesus Cristo como suficiente Salvador da nossa vida, ó. Vou ler o versículo, é Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Porque quando a gente confessa o Senhor com os lábios, a gente coloca o nosso nome escrito no livro da vida, no livro do sacrifício que o Senhor fez por nós. Quantas pessoas não tem no meio do mundo para aceitar Jesus, para receber o sacrifício que o Senhor fez? Tem muitas, entendeu? Que vocês precisam o quê? Confessar o Senhor. Vou ler nas Escrituras, ó. Aqui é o Senhor falando com vocês, que vocês precisam confessar Ele, ó. E digo vós, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se vocês confessarem o Senhor. Se vocês confessarem, o Senhor vai dizer assim: olha, aceitou o meu sacrifício que eu fiz por Ele lá na terra, na cruz do Calvário. Ele aceitou. Pois então, vocês escolheram? Então, agora, as pessoas que não recebem, também tem um versículo, e eu vou ler para vocês, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Tu saiu da terra, né? Sem acolher o sacrifício que o Senhor fez por ti lá na cruz do Calvário. Quando tu estiver perante Ele, Ele vai dizer assim: eu não te conheço. É o que está escrito no versículo. Por quê? Porque Ele veio na terra, Ele morreu por ti, para salvar tua alma do abismo. Mas nem mesmo assim tu não quis. Mas continuando. Encerrei aqui, agora eu vou o quê?
chamando que a Rainha do Sul, ela chama o que? O povo ao arrependimento. Ela chama o povo ao arrependimento. O que tem escrito aqui, nas Santas Escrituras, foi que saiu da boca do Messias. Isso aqui que está escrito já o que? Já aconteceu. O que está escrito já aconteceu. Que é o que a esposa do Senhor perante a vocês, entendeu? Que aqui o Senhor pronunciou ela como que a Rainha do Sul, entendeu? Ó, a Rainha do Sul se levantará no juízo. O Senhor já levantou a esposa dele no juízo para falar com vocês, entendeu? Chamar vocês ao arrependimento, ó. A Rainha do Sul se levantará no juízo. O que é o juízo? O juízo é o livro do Apocalipse, a sentença enorme de grande em cima de toda a humanidade. Não é não? É, Mira, é verdade. Uma sentença medonha, o livro do Apocalipse. Pois então, ele está se concretizando. A Rainha do Sul, ela já está no meio de vocês, nas redes sociais, falando com vocês, chamando vocês o arrependimento. E nos templos evangélicos, ela chama o povo o quê? Ao conserto. Para que vocês estejam vigilando, preparando o caminho, preparando as suas malas. Porque o Messias está às portas, Jesus está voltando. Ele está às portas para vir buscar o quê? A sua esposa da face da terra, e para buscar o que? Os convidados, que é o que tem escrito na Bíblia, é isso. Na Bíblia tem escrito que o Senhor vem buscar o quê? Os convidados dele e a esposa dele, entendeu? Vou soltar o versículo inteiro, ó. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens dessa geração. Ela se levantou no juízo com os homens da nossa geração, entendeu? Ó, e os condenará, pois a terra do confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Por isso que eu sempre falo do que? Do nosso Salvador para vocês. Que vocês precisam de se arrepender. Vocês precisam. O povo evangélico precisa de quê? De renúncia. E o povo católico precisa de quê? O povo católico precisa de se arrepender e deixar as idolatrias de lado. E o povo ímpio, eles precisam confessar o Senhor e colocar o nome escrito no livro da vida. Só assim vocês se escapam da grande sentença que tem escrito lá no livro do Apocalipse. Que eu já vou passar para lá, ó. Vou ler. Não tá só a Rainha do Sul levantada nessa geração, não. Tá a Rainha do Sul, ainda tá o quê? Os homens de Nevi. O Senhor levantou eles nessa geração, que são essas pessoas que estão espalhadas, pregando o evangelho nas ruas, nas redes sociais. Eles estão o quê? Mas eles estão... E aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus abertamente, chamando o povo ao arrependimento. Esses são os verdadeiros homens de Nevi, entendeu? Ó, preste atenção, ó. Os homens de Nevi se levantaram no juízo. Do mesmo jeito que a Rainha do Sul se levantou, os homens de Nevi, eles se levantaram no juízo, está chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para que o povo se volte para o Senhor, entendeu? Porque já está vindo o Messias para poder o quê? Tirar o povo da face da terra, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Continuando. Eles se levantaram justamente no que? No livro do Apocalipse. Para o quê? Para que se cumpra. Esse versículo aqui, a Rainha do Sul e os homens de Nevi, ele já se cumpriu. Ele já se cumpriu. Esses dois aqui já se cumpriu. Ele já está no meio de vocês. Eles já estão prestes a ser tirados da terra. Vocês vigiam, vocês, olha, vocês, homens de Nevi, vocês vigiam. Nós estamos prestes a ser retirados da terra. Então, vigiai, vigiai. Orando sem cessar. Te consagra ao Senhor. E não dá lugar ao inimigo, porque o inimigo ele é sagaz, entendeu? Vigiai. Vou continuar o versículo, ó. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com os homens vou repetir novamente, ó. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Então, os homens de Nevi tá pregando o quê? Tá pregando o arrependimento, falando do Senhor. Falando do quê? Do nosso Messias, entendeu? Chamando o povo ao arrependimento. Chamando o povo à transformação. Encerrei pra vocês. Agora eu vou o quê? Falar sobre o que eu tava conversando com vocês. A esposa do Senhor tá perante a vocês. Chamando vocês ao arrependimento. A transformação de vida, né? Agora bora pra cá. Vou ler para vocês em outra parte das Santas Escrituras, no Novo Testamento.
Um pouquinho de calma, que eu já acho pra soltar pra vocês, viu? Pronto, já achei, vou soltar pra vocês. Eu não tô chamando o povo ao arrependimento. Olha, o que é que tá dizendo é Mateus, não, Mateus não, é Romanos, preste atenção, Romanos 10, Romanos 10 e o versículo, é os versículos mesmo. Vou ler o versículo 9 e adiante, entendeu? Ele chamando o povo ao arrependimento, e vocês precisam confessar o Senhor com a boca. Só assim vocês recebem o sacrifício que Cristo fez por vocês lá na cruz do Calvário. Não confessou? Pois então vocês, o que? Se vocês forem retirados da terra, vocês, no dia do juízo vocês vão ser transformados, mas para poder viver no lago de fogo. Por isso que eu digo, a sentença é grande, mas tem alguém com vocês conversando, chamando vocês ao arrependimento. E eu vou soltar bem direitinho para que não haja dúvida, não haja incredulidade, né? Ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se tu confessar o Senhor com a tua boca, com teus lábios, tu serás salvo. Agora, se tu não confessar aqui na terra, então a sentença é a que eu vou ler para vocês lá no livro do Apocalipse, cujo eu vou já sair daqui, vou lá pro livro do Apocalipse para ler com vocês, né? Ó, a esposa do Senhor tá conversando com vocês abertamente, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Só se tu crer. Se tu crer, tu serás salvo. E se tu confessar o Senhor com a boca, com os lábios, aqui na face da terra. Porque foi aqui na face da terra que o Senhor fez o sacrifício por ti e por mim. Lá na cruz do Calvário. Lá em Jerusalém. Lá o quê? Lá no monte... Lá no... deixa eu ver aqui. Lá em Israel, lá no Monte das Oliveiras, não. Foi lá no Monte da Caveira, né? Que foi lá que ele foi crucificado. Pois então, ó... visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão. Você está vendo o que é que está escrito? Eu estou soltando para vocês. Eu não estou com falha perante a vocês não, ó. Meu Salvador, né? Glória a Deus. E a esposa dele, né? Ó. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as escrituras diz, tudo aquele que nele crê não pereça. Vou repetir o versículo 11. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você está vendo? Vocês precisam confessar o Senhor com os lábios. Procura um tempo evangélico. Procura um tempo evangélico que começa o quê? Aceita o sacrifício do Senhor e começa a se santificar. Na palavra do Senhor, nas Santas Escrituras, nela nós se santifica. Nas Santas Escrituras nós se santifica. Sem ela não. Então, se vocês tomem cuidado, por causa de quê? Porque nos tempos evangélicos tem as 5 vítimas que vão ser deixadas para trás. Para que vocês, vocês não se contaminem com ela. Vocês têm que se purificar. Só nas Santas Escrituras. Ela nos traz palavra de salvação. Ela nos traz a nossa vida eterna com o Senhor. Só ela. Entendeu? Não vão pela o quê? Pelos ensinamentos do homem. Se consagra só nas Santas Escrituras. É isso que eu passo para vocês, entendeu? Ó, continuando. Portanto, não... O versículo 12. Portanto, não há diferença entre judeu ou grego. Para Deus, todos nós somos iguais. Não tem isso não, viu? Ó... E outra coisa, a divisão que está tendo dentro dos templos, então vocês tomem cuidado, vai impedir de vocês o que? Para o céu. Começa o que? Começa a amar o teu próximo. Começa a amar os teus irmãos que estão dentro da casa do Senhor. Começa. Porque o Messias está às portas. Por causa disso, vocês vão perder a salvação da alma de vocês. Por quê? Porque vocês não amam uns aos outros como deve ser, entendeu? Ó, o mandamento do Senhor o quê? Ele nos abençoa, né? Esse é um mandamento que o Senhor nos deu. Cristo, o Messias, o Iau, ele nos deu esse mandamento. Para nós, que nós amemos uns aos outros.
Sabe quem foi que nos deu esse mandamento? Foi o próprio Deus, o Deus de Israel, entendeu? Cujo as pessoas o que? Ignoram as Santas Escrituras, né? Ó, portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Invocou o nome do Senhor, será salvo. Confessou com a boca, será salvo, entendeu? Só assim. Como, pois, invocar aquele em quem não creram? Vocês prestem atenção nesse versículo. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Ó, como, pois, invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, nós precisamos falar que o Senhor está às portas, que o Senhor está voltando. É tempo de transformação, é tempo de arrependimento. Nós precisamos fazer isso, entendeu? Então fala perante o Senhor. E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Encerra esse versículo para vocês. Falta pessoas o quê? Para levar a palavra do Senhor, para que as pessoas escutem, que as pessoas se voltem para Ele. E como pregaram, se não forem enviados? Então, como é que vão pregar se vocês não forem enviados? A esposa do Senhor tá pedindo que vocês o quê? Vocês regassem as mangas e comecem a pregar o evangelho. Comecem a anunciar que o Senhor está às portas, que o Senhor está voltando. É tempo de quê? De renúncia, é tempo de transformação e é tempo de arrependimento. É tempo de mudança de vida, entendeu? Ó, e como pregaram se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso os pés, os meus pés vai ser formoso, porque o que eu vou começar a evangelizar, indo pelo meio do mundo, entendeu? Porque tá me dando angústia, porque o Senhor está às portas e as pessoas que com negligência, vocês podem fazer algo pela alma de vocês e pelo reino do Senhor que está aqui na terra, e principalmente pelo nosso rei, entendeu? Começa a regar essas mangas, embora adiante, pouco tempinho, né, glória a Deus, para não contar o segredo do meu amado, né, pouquinho tempo nós temos na face da terra, o Senhor está se manifestando, entendeu? Presta aí atenção. 30 moedas, o Senhor foi vendido, 30 moedas, o que? Ele foi à cruz, por 30 moedas foi vendido, né? Então, por 30 moedas. Vocês prestarem atenção. O nosso Messias está às portas. Estamos caminhando para o final dos tempos das pessoas na face da terra. E as pessoas fazendo plano. Cristo foi vendido por 30 moedas. Glória a Deus, glória a Deus. Continuando aqui, ó. Quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho de paz, glória a Deus, dos que trazem alegria, novas de boas coisas, glória a Deus, mas nem todos têm obedecido. É verdade, nem todos obedecem o que o Senhor manda. A esposa do Senhor está pedindo que vocês vão adiante, levem o evangelho dele, esse restinho de pouco de tempo que nós temos na face da terra, entendeu? Vou repetir, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías disse, o Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem que crê? Quem que crê? Mas está saindo da Santa Escritura. Então, e vocês o que? Pode salvar a alma de vocês, se vocês ouvirem. E se vocês fizerem o que? Se vocês ouvirem e vocês guardar ela, entendeu? E vocês fizerem o que? A gente tem que... Eu vou soltar um versículo para vocês.
Porque se a gente ouvir e não pôr em prática, não vai servir de nada. Entendeu? Para salvar a nossa alma. Encerrei para vocês. Li o versículo 9 até o versículo 16 para vocês, né? Vou ler o 17 para encerrar. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você está vendo? Encerrei nessa para vocês, tá bom? Então, ouve a palavra do Senhor. Procura um tempo evangélico, aceita o sacrifício que Deus fez por ti na cruz do Calvário, enquanto tá aqui em cima dessa terra. Quando tu sai daqui, segue-se para o juízo, para tu ser condenado. Pensou? Tá nessa terra, quando sai da terra para ser condenado, vai passar um tempo na tribulação, lá pagando. Quando você sai de lá, quando você ficar perante a ele, você vai para o quê? Pro juiz, ai meu Deus, glória a Deus, para que você seja o quê? Glória a Deus, para que você seja julgado e condenado. Agora eu vou pro livro do Apocalipse, porque a sentença é grande em cima da humanidade, ela é grande, a sentença é grande. As pessoas que não confessaram o Senhor, eu vou ler para vocês, não confessou o Senhor, como eu falei no versículo, não confessou, não colocou o teu nome escrito no livro da vida. Eu vou ler o versículo para ti. O que é que essas pessoas vão herdar? Muitas pessoas ainda não confessaram o Senhor. Preste atenção. É tempo de confessar. E eu vou pro mesmo canto onde eu tava. Peraí, que pra mim falar o nome que vocês confessarem, vou pro versículo. É porque eu gosto de fazer as coisas assim, com amor e com carinho pra ele, porque ele merece. E eu a amo, Deus de Israel. Eu confessei o Jesus com a minha boca, ninguém me ofereceu ele, não. Eu me ofereceram a primeira vez, né? Na segunda vez eu fui atrás dele. Eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Entendeu? A minha alma se encheu de orgulho, glória a Deus. Por quê? Porque ele é um rei. Por quê? Porque ele foi lá na cruz do Calvário por mim, entendeu? Aqueles pregos era para ser enfiado nas minhas mãos. Aquela coroa de espinho era para ser botada na minha cabeça, entendeu? Isso era para ter sido em mim. Aquela chicotada era para ter sido em mim e em ti. Mas não, ele resolveu suportar por nós. Por que vocês estão fazendo isso com ele? Virando as costas para ele. Vou ler aqui o versículo para vocês. Eu quase choro, porque mesmo que eu tá vendo, né? Ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crede que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Só se tu confessar o Senhor. Agora não confessa não, pra tu ver onde é que o teu nome vai. Se o teu nome não for achado escrito no livro da vida, aí o bicho pega. Ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não confessou o Senhor. Teu nome não está escrito no livro da vida. Tem que haver confissão aqui na face da terra. Sem confissão, estão caminhando, mas para pagar um alto preço. Por quê? Porque Cristo veio. Todo mundo sabe que o Senhor veio para a terra e padeceu por nós. Agora, se tu não confessar que o Senhor, teu Salvador, o Salvador da tua vida, tem que ter testemunha, viu? Tem que ter testemunha, entendeu? Lá no céu, quando a gente confessa o Senhor, lá no céu há festa. Pra vocês verem que não existe só um livro, não. Só existe o livro que o Senhor fez o sacrifício por nós. Não. Eu vou ler pra vocês quando as pessoas for comparecer perante a Ele. Quando as pessoas saírem da terra. Entendeu? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Você está vendo? Perante que vocês vão... Glória a Deus. Perante vocês vão comparecer. Perante a Deus. Deus é o juiz. Deus é amor. Deus é também juiz, está dizendo aqui. Deus é juiz. Vocês vão comparecer perante a Ele. Presta atenção. As pessoas, Deus é amor. Deus é amor sim, com certeza. Mas Deus é santo. Deus é justiça. E Deus também é juízo, entendeu? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros. Então não existe só o livro do sacrifício de Cristo, não, existe outros livros. Vocês prestem atenção, os livros, não existe só o livro da vida, não, entendeu? Mas se você não for encontrado o teu nome escrito no livro da vida, aí o negócio pega, né? Como eu já li pra vocês no versículo 15, aqui é Apocalipse que eu tô lendo pra vocês. Apocalipse 21, a última folha, entendeu? A última não, a última parece que é a 22, né?
E abriu-se o livro, que é o livro da vida, você está vendo? Por isso que eu digo a vocês, coloca o teu nome escrito no livro da vida. Esse livro, ele vai ser aberto perante a toda a alma que está na face da terra. Dentro de nós existe uma alma, entendeu? Nós estamos presos nesse corpo, nessa terra. Mas abaixo nós sair desse corpo, nós estamos o quê? Agora, para onde é que tu tá colocando a tua alma? Andando com teus próprios pés, Glória a Deus. E abriu-se o livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas neste livro. Você está vendo? Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu vou ler novamente para vocês o que? Não estou forçando ninguém a aceitar Jesus. Eu estou dizendo que aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, há consequência, entendeu? Para que vocês não vá para tal canto sem saber o que? Sem saber da verdade, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você está vendo? A diferença de vocês confessar o Senhor e receber o sacrifício dele e colocar o teu nome escrito no livro da vida, como há diferença, aceita Jesus. Eu vou soltar o sonho do arrebatamento e vou dizer para você que Cristo está às portas. Cristo está voltando. A noiva do Senhor está para ser retirada da terra. A esposa do Senhor está para ser retirada da terra. E vocês, já confessou? Procurou um tempo o evangelho, confessou o Senhor? Aceitou o sacrifício que o Senhor fez por ti? Porque se vocês estão no tempo católico, vocês precisam sair e confessar o Senhor com a boca. Eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida, entendeu? Não foi ele que foi na cruz por ti? Não foi ele que foi lá, desceu? Porque nas Santas Escrituras tem dizendo que Cristo desceu, como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Cristo passou 3 dias no ventre da terra. Tomou o quê? A chave das portas do inferno. E tomou o quê? E tem todo o domínio sobre a morte. Então, ele tem um poder. Por que tu não entrega a tua vida nas mãos dele? O que tá te faltando? A esposa do Senhor está chamando vocês para que vocês aceitem o sacrifício que o meu amado fez por você. Fez por mim e fez por vocês lá na cruz do Calvário. Acolhe. Não perde tempo. Ele está às portas. Se tu aceitar Jesus, não vai fazer igual aquele ladrão que estava do lado dele. Fez não vai fazer isso não. Porque no dia da vinda do Senhor não vai ter chance, não é oportunidade para vocês não. Chance, oportunidade é agora. A esposa do Senhor está chamando vocês ao que? Ao aconselhamento, entendeu? Com ele, entendeu? Encerrei para vocês esse vídeo. Vou repetir novamente o versículo para vocês. Vou encerrar esse versículo justamente com 2 versículos para vocês, A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Confessando o Senhor, colhendo o sacrifício que o Senhor fez por ti na cruz do Calvário. Mas é o que eu vou dizer para ti. Se tu se envergonhar do Senhor aqui na face da terra, com vergonha de receber o sacrifício que o Senhor fez, olha, muitas almas estão no abismo. Elas queriam ter a oportunidade que vocês têm hoje, que vocês estão em cima da face da terra. Tem pessoas que estão lá que queriam ter a oportunidade que vocês têm, cujo vocês têm, mas estão jogando fora. Estão desperdiçando. Vocês estão jogando fora, desperdiçando, entendeu? O último versículo, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor. Encerrei para vocês. Aqui é o que? É Romanos 10, e li o versículo 9 e li o versículo 17 para vocês, entendeu? Agora fui. Olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei a vista de Cristo e dos anjos, eu olhei para o meio da rua, a rua estava rachada de uma ponta a outra. Lá no início, o meu filho, ele estava caminhando para frente. Quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Quando eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo de dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Algo que eu vou dizer para vocês, outro detalhe. Eu vi a lateralzinha do rosto do Senhor, vi os cabelos dele, vi as vestes até embaixo. Ainda vi a corzinha do corpo dele, né? Porque é o braço dele, né? Eu vi a cor do braço dele, né? O braço, a mão.
também vi a lateralzinha do rostinho dele, né? Meu amado, ele é o quê? Ele é bem alvo, glória a Deus. Então, e soltei pra vocês, né? Ah, deixa eu contar outro detalhe. Preste atenção, no dia do arrebatamento, no arrebatamento, as pessoas não vão ver que a gente tá sumindo da face da terra, não. Porque é como tá escrito. Porque no sonho eu percebi que o meu filho não tava sendo do que nada que tava acontecendo. Eu tava, porque eu tava vendo que o meu filho, eu tava olhando pro o meu filho não me via, parece que nada tava acontecendo no momento do arrebatamento, entendeu? E pode até vocês perceberem, se eu estiver perante a vocês e de repente eu sumi, entendeu? Aí Cristo veio, ixi, ela desapareceu, aconteceu o arrebatamento. Se acontecesse isso era maravilhoso, né? Pensou eu e ele aqui, de repente nós, né? Ele aparecer pra vocês, glória a Deus, ia ser maravilhoso. Aí o povo se voltaria, todos vocês se voltariam pra ele, né? E o inimigo ficava com o rosto no chão, né? Então, assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todas as pessoas se voltariam para o meu amado, para o Deus da minha vida, porque eu aceitei o sacrifício que ele fez por todos nós na cruz do Calvário. Então, eu aceitei, a esposa do Senhor aceitou. Você está na hora de vocês aceitar o sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário. E vocês se santificar para nós passar, para que nós passemos pelas portas do céu, que ela é estreitinha. Para que nós não seja barrada, porque o inimigo do Senhor, ele está o quê? Para nos acusar, mas o Senhor está o quê? Para nos defender, por isso que ele pede a nós, santificação, nós temos que se santificarmos ao Senhor, entendeu? Eu soltei o sonho do arrebatamento para vocês, e a glória do meu amado, ela é maravilhosa, nós vamos viver num mundo sem dor, lá onde o Senhor fez pra nós, né? Nós vamos correr sem se cansar, sem fadigar. Tem esse hino nas Santas Escrituras. Nós vamos viver num canto que vai reinar paz, entendeu? Só em nós viver num canto, sem a morte, sem doença, e em paz, é a melhor coisa que Deus nos pôde nos oferecer. Fora as outras coisas que Deus nos oferece. Coroa, fora as outras coisas, né? Então, tudo que vem da parte dele é maravilhoso para nós. Agora, tudo que o inimigo nos oferece é para nós que nós perda a nossa salvação. Por isso que eu peço a vocês, igreja do meu amado, que nós somos o templo dele. Então, vocês renunciam. Renuncia para que vocês não paguem um alto preço, entendeu? Fui.